Fala pessoal do Matemática no IF, beleza? Professor Vinícius Guimarães, hoje dando início à correção do PET 3, terceiro ano, ensino médio, hein? Vamos corrigir a semana 1. É claro que antes, pessoal, já peço para vocês seguirem @matemática no IF no Instagram e no Facebook e acessarem o site matemáticanoif.com.br, porque em breve vai ter muita surpresa por lá, hein? Já peço também, pessoal, para se inscreverem no canal e ativar as notificações. Sempre estamos corrigindo questões dos institutos federais, questões do Enem, para ajudar você aí a dominar as provas de matemática, né? Então fica ligado. Deixe o seu like também, é claro, se você gostar desse vídeo. E enquanto você comente aí embaixo, eu vou rodar a vinheta, beleza? Então, galera, determine a distância entre os pontos A e B em cada caso. Eu tenho exatamente essa formulinha aí, ó, que calcula a distância entre pontos. Se eu tenho um plano cartesiano aqui, aliás, muito bem desenhado, onde eu tenho aqui Y e aqui X, se eu traço um ponto aqui, ó, A, e um ponto aqui, ó, B, traçando uma reta entre esses pontos, eu consigo calcular aqui a distância entre A e B. Não precisa nem traçar uma reta, eu posso calcular a distância entre A e B aqui, entre os pontos A e B, por meio dessa formulinha aqui. Tranquilo, pessoal? Então, olha só. Basicamente, para eu conseguir calcular a distância entre os pontos, eu preciso identificar o x e o y desses pontos. Então, aqui no ponto A e ponto B, eu tenho o valor do x e o valor do y, e aqui x e o valor do y, beleza? E a fórmula me fala o seguinte, o xb, o x do ponto B menos o x do ponto A, isso tudo ao quadrado, mais o y do ponto B menos o y do ponto A ao quadrado, isso tudo dentro de uma raiz, vai me dar exatamente a distância do ponto A com o ponto B, tá ok? Então, eu já fiz direto aqui, ó, para vocês poderem ver, olha só, xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado, eu vou ter exatamente o seguinte, ó, 7 menos 2 ao quadrado mais 4 menos 4 ao quadrado. Isso daqui, pessoal, vai me dar exatamente isso aqui, ó, 7 menos 2, então vai ser 7 mais 2, né? Ao quadrado, mais 4 menos 4 é 0, então 0 ao quadrado é 0, então eu já posso até tirar isso aqui, né? Então, dentro de uma raiz, eu tenho exatamente, olha só, a raiz de 9, né? Raiz de 9 ao quadrado, eu posso simplificar esse 9 com essa raiz. 7 mais 2 é exatamente 9, né? Só que ele está ao quadrado, então eu coloco ele aqui e vou colocar a raiz que está me dizendo. Eu posso, pessoal, basicamente, ó, eliminar essa raiz com esse ao quadrado aqui. Então, eu tenho 9. Essa é a distância entre ponto A e B. No caso aqui, não tem medida nenhuma, então eu vou deixar só o 9, tá? Eu poderia colocar aqui, ó, sem medida, mas eu vou deixar só o 9 aí. Porque, afinal de contas, ele não fala se é metros, né, se é centímetros, enfim. Olha só, já no ponto A e B da questão B, eu posso, basicamente, ó, eu já tenho o x e o y aqui, e tem o x e o y aqui, ó. Vou até colocar, ó, xa, yb, ya, né? Ó, ya, xb e yb. Tranquilo? Eu só substituí aqui na fórmula, eu cheguei nesse resultado aqui, ó. 5 menos 8, nós sabemos que é menos 3. Menos 3 ao quadrado, mais menos 4 menos 2 é menos 6. Então, tá ao quadrado. Isso tudo dentro da raiz. Beleza. Menos 3 ao quadrado, como esse menos 3 aqui está a um expoente par, então ele vai ficar positivo, né? Então, olha só, menos 3 ao quadrado, então vai ficar no caso aqui, ó, mais 9, né? Mais menos 6 ao quadrado, menos 6, um número negativo com um expoente par, né? Então, vai ficar um número positivo. 6 ao quadrado é 36. Então, eu tenho exatamente isso aí, ó. Posso até tirar esse sinalzinho do mais aqui. Eu tenho que 9 mais 36 aqui está me dando 45. A raiz de 45 eu posso simplificar, né? Eu posso colocar, ó, 9 vezes 5. Afinal de contas, 9 vezes 5 é 45. Então, eu tenho, ó, a raiz de 9 vezes a raiz do 5. Então, a raiz de 9 é 3 e a raiz de 5, que é um número irracional, né? Então, eu posso deixar 3 raiz de 5, né?
Então, seria essa a medida aí da distância entre os pontos A e B na letra B, tá ok? Na letra C, eu tenho o ponto A, que é 0, 0, e o ponto B, que é 2 e 2. Vou substituir nas formas. Lembrando que aqui é o meu XA e aqui é o meu YA. Aqui é o meu XB e aqui é o meu YB. Sendo assim, eu posso substituir na fórmula 2 menos 0 ao quadrado mais 2 menos 0 ao quadrado. Eu tenho que 2 ao quadrado é 4, mais o 4 também, que está o 2 ao quadrado. Tiro a raiz desses dois aqui, eu tenho, ó, 4 mais 4 é 8. A raiz de 8, eu posso fazer exatamente o seguinte, ó. 8, né, é a mesma coisa que 2 vezes 4? Beleza, tudo na raiz. Então, vai ficar exatamente o seguinte, ó, a raiz do 4 e a raiz do número 2. A raiz de 4 é 2 e a raiz do 2 é... vou deixar ela raiz de 2 mesmo aqui, tá? Porque, afinal de contas, a raiz de 2 é um número irracional. Então, eu tenho aí, ó, 2 raiz de 2. Tranquilo, pessoal? Já na letra D, eu tenho aqui, ó, o ponto AB, e eu posso falar que aqui é o meu XA, YA. Aqui eu tenho o meu XB, YB. E assim eu posso jogar na minha formulinha, né? Eu tenho exatamente isso aqui, ó, 2 menos menos 1 ao quadrado, mais 5 menos 6. Aí eu vou resolver aqui, ó. 2 menos menos 1, então vai ser 2 mais 1, né? Que vai ser 3 ao quadrado. Mais 5 menos 6 é menos 1 ao quadrado. Vou tirar a raiz desses dois. 3 ao quadrado é 9. Menos 1 ao quadrado é mais 1. Então, eu tenho, ó, 9 mais 1 é 10. Então, eu tenho a raiz de 10. E assim eu vou deixar a raiz de 10, porque afinal também é um número irracional. E não tem nem como eu fazer essa jogada que eu fiz aqui em cima, né? Raiz de 10 é um número irracional. E vou deixar aí a distância entre os dois pontos. Beleza, galera? Já na número 2, questão número 2, ele fala assim, ó, que dados os pontos A e B, determine as coordenadas do ponto médio em cada caso. Bom, galera, então, se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, um ponto A, tá? Aí eu tenho um ponto B aqui. Eu estou querendo saber exatamente esse meio aqui, o ponto médio. Olha só, vou até colocar o PM aqui. Para eu calcular isso daqui, eu posso pegar a distância do ponto A com o ponto B e dividir por 2, não é mesmo? Mas olha só que eu tenho duas coordenadas, eu tenho x e y. E é exatamente o que a formulinha me fala. Ela me fala que, olha só, para eu saber a coordenada do x, eu vou pegar o xa mais o xb e dividir por 2. O y também, eu vou pegar o ya mais o yb e vou, ó, dividir por 2. Beleza? Então, se eu jogo na formulinha aqui, eu tenho exatamente o seguinte, ó. Aqui eu tenho o meu xa, o meu ya, aqui eu tenho o meu xb e o meu yb. Perfeito até aí. Então, vamos calcular o x médio, né? Vai ser, ó, xa é 0 mais menos 5 do b, né? Dividido por 2. Então, eu tenho, ó, menos 5 dividido por 2 é o ponto x do ponto médio, né? Vamos calcular o y do ponto médio. É exatamente o seguinte, olha só. O A aqui, né? O A é 4 mais 8 e vou dividir por 2. 4 mais 8 é 12, dividido por 2 eu tenho 6. Então, o meu ponto médio, pessoal, vou colocar PM aqui, ó, ok? PM vai ser exatamente o x, que é menos 5 sobre 2, e o y, que é 6. Muito tranquilo, né? Vamos lá para a próxima questão, ó. Aqui eu tenho aqui, ó, na letra B, xa, ya, eu tenho xb aqui e o yb aqui, ó. Tranquilo? Então, vamos lá. X do médio vai ser, ó, menos 9 com mais 2, né? Afinal de contas, o 2 aqui é o x do b, dividido por 2. Então, eu tenho, ó, menos 9 mais 2 é menos 7, né? Dividido por 2, deixa assim. Não vou deixar em decimal, não. O y do ponto médio vai ser exatamente, olha só, 2 mais, né? Mais menos 4, né? Dividido por 2. Ó, 2 mais menos 4. Então, eu tenho 2 menos 4 é menos 2. Sobre 2, eu tenho menos 1. Então, meu ponto médio aqui, ó, vai ser exatamente, ó, menos 7 sobre 2 e menos 1. Muito tranquilo, né? Letra C. Vamos lá, achar o xa
e o YA. XB e YB. Perfeito. XA, vamos lá? Olha só, X médio, né? Estou calculando o ponto médio, né? Vamos lá. Menos 2 mais 2 dividido por 2. Bom, os dois são opostos aí, né? Menos 2 e mais 2 vai dar 0. Dividido por 2 dá 0 também. Já o YM, né? O Y do ponto médio vai ser 1/3. 1/3, né? Aí eu tenho, olha só, mais 3, né? E vou dividir por 2. Aí, pessoal, tem uma fração aqui na parte de cima. Uma fração na parte de cima, 1/3 mais 3. Eu vou aplicar o método da borboleta que está aí no card aí em cima. Olha só, vou deixar aqui no card o método da borboleta. Então, eu já posso resolver da seguinte forma, olha só. Vou fazer, ó 1/3 mais 3, eu vou pegar esse 3 e multiplicar com esse 3. Então, vai ficar 9 mais 1 dividido por 3 e vou dividir aqui por 2. Aí eu tenho 10/3. Como é uma divisão de fração, eu já posso conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, eu tenho 10 sobre 6, né? Porque afinal de contas, 10 vezes 1 é 10, 3 vezes 2 é 6. Bom, a fração aqui pode ser uma fração que pode ser simplificada, né? Então, eu vou simplificar aqui por 2, dividir aqui por 2. E aqui também eu vou dividir por 2. Então, eu tenho 5/3. Esse é o meu x do ponto médio, o meu y do ponto médio, né? Então, vamos lá. Ponto médio vai ser exatamente o seguinte, 0 e 5/3. Muito tranquilo, né, pessoal? Parte de ponto médio é muito tranquila, diferente da distância, que é uma formulinha um pouco mais trabalhosa, né? Mas vamos lá. Questão 3. Uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, olha só. A distância entre os pontos A, aí eu tenho esse ponto aqui, menos 2 e y, e o B, 6 e 7, é 10. Então, ele já está me dando esse valorzinho aqui, que é 10. E ele me dá os pontos também. O valor de y é... Bom, galera, a primeira coisa que nós precisamos entender é que ele já me dá a distância entre A e B, que é 10. Ele me dá, eu já tenho a formulinha aqui que o PET já nos fala qual que é, né? Beleza. Mas aí, olha só, vamos tentar achar aqui o x e o y de cada ponto. O XA vai ser exatamente menos 2. O YA, eu vou deixar ele como y, tá ok? Vou deixar ele como y, igual está mostrando aqui. O XB vai ser exatamente 6. E o YB é 7. Ok. Eu vou jogar na formulinha, eu vou ter exatamente isso aqui, 10 é igual. XB é quem? 6. Menos o XA, menos 2. Ok. Ao quadrado, né? Da formulinha. Mais YB, 7. Maravilha. Menos YA é o Y mesmo. Então, vou deixar aqui. Isso daqui dentro da raiz, né? Beleza. Tranquilo. Vou até ajeitar aqui, pessoal. Vou fazer essa raiz mais bonitinha, Vou fazer aqui assim, Vamos fazer aqui, De vez em quando buga assim mesmo, pessoal. Raiz e aqui o valor do 10. Galera, eu tenho uma raiz aqui de um lado e um número inteiro do outro. Olha só o que eu vou fazer para tirar essa raiz aqui. Eu vou elevar aqui ao quadrado e vou elevar isso tudo aqui também ao quadrado. Se eu elevo ao quadrado de um lado, eu elevo ao quadrado do outro. 10 ao quadrado é 100. Mas uma raiz aqui, elevada ao quadrado, eu posso simplificar. Então, aí eu já não tenho raiz nenhuma. Beleza? Tranquilo? Igual. Agora, eu posso resolver. Olha só. 6 menos 2. Então, vai ficar 6 mais 2 é 8 ao quadrado, mais... Eu vou copiar essa parte aqui, para explicar para vocês. 7 menos y ao quadrado. Bom, Vinícius, e agora o que eu faço? Bom, galera, isso daqui é um produto notável. Basicamente, é um produto da diferença de dois termos. Eu vou resolver ele aqui do lado para nós. Olha só. 7 menos y vezes 7 menos y. Afinal de contas, isso daqui é ao quadrado, né? Então, eu só estou colocando ele aqui de novo para mostrar para vocês que quando eu tenho ao quadrado, eu multiplico de novo pelo mesmo termo, né?
Bom, galera, uma forma que eu posso resolver isso daqui é fazer a regra distributiva, né? Esse número vezes esse e esse vezes esse aqui. Então, 7 vezes 7 é 49. 7 vezes menos y é menos 7y. Aí agora eu faço aqui embaixo, ó. Menos y vezes 7, menos 7y. E menos y vezes menos y é mais y ao quadrado. Bom, eu também chego aí no meu produto notável, tá ok? Então, eu tenho ó, y ao quadrado menos 7 menos 7y, eu tenho exatamente menos 14y, né? Mais 49. E assim eu resolvo o meu produto notável. Então, eu tenho isso aqui, ó, 100 é igual a 8 ao quadrado é 64, mais esse produto notável aqui, que vai ser mais y ao quadrado, menos 14y, mais 49. Mas, Vinícius, e agora eu tenho uma equação gigante aqui, ó, ainda com um grau 2 aqui, ou seja, uma equação de segundo grau. Calma que vai dar certo, olha só. E toda equação de segundo grau a gente iguala a zero, porque ela tem essa característica aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Eu quero deixar isso daqui igual a exatamente isso aqui. A diferença é que em vez de x vai ser y, ó. Então, aqui vai ser y e aqui vai ser y. Tranquilo? Para eu deixar isso dali igual a essa equação que eu coloquei aqui, então, olha só, pessoal, eu vou pegar esse 100 e jogar para cá. Pegando esse 100 e jogando para cá, eu vou ter y ao quadrado menos 14y. Aí eu tenho 64 mais 49 menos 100, que vai me dar exatamente mais 13, pessoal. E vou igualar a zero, beleza? Bom, galera, para resolvermos essa equação de segundo grau aqui, nós precisamos utilizar a famosa formulinha de Bhaskara, tá? Mas para isso, nós precisamos entender o seguinte. Eu até mostrei para vocês agora, o formato dela, dessa equação de segundo grau, é isso daqui, ó. Menos by mais c igual a zero. Estou fazendo igualzinho aquela lá, só que mostrando o formato da equação de segundo grau. Então, eu preciso achar o valor do a, b e c dessa equação de segundo grau aqui. E como que eu faço? Bom, o a é exatamente o valor que está, o número que está na frente do y ao quadrado. Então, o a vai ser 1, né? A aqui vai ser 1. O valor do b é exatamente o valor que está na frente da variável que tem expoente 1, que é o y, né? Então, o meu valor do b aqui vai ser menos 14. E o valor do c? Exatamente o que está sozinho ali, sem variável nenhuma, né? 13. Então, eu tenho esses valores aí. Bom, aí eu posso aplicar na formulinha do discriminante, ou do delta, né? b ao quadrado menos 4ac. Eu tenho exatamente o seguinte, ó, b ao quadrado, então é menos 14 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a, que é 1, e o valor do c, que é 13. Resolvendo isso aqui, pessoal, já estou fazendo direto, tá? Vai me dar exatamente 144, beleza? Se a gente resolver isso aqui na calculadora, aí eu consigo achar 144. Lembrando que esse expoente aqui é par e esse número aqui é negativo, então vai ser um número positivo, né? Beleza. Aí eu vou jogar lá na formulinha do delta, né? Vamos fazer aqui, ó, formulinha do delta. O delta vai me dar exatamente isso aqui, ó. O y vai ser exatamente menos b, mais ou menos a raiz do meu discriminante ou do meu delta sobre 2a. O delta nós já calculamos aqui, que é 144. Então, o meu y1 vai ser exatamente, ó, menos b mais a raiz de 144, que é a raiz do meu delta, sobre 2a, que vai me dar, pessoal, olha só, esse valor aqui vai ser exatamente 13, tá? Se eu substituir aqui o b e a raiz do 144 e dividir por 2a, eu vou ter exatamente 13. E o meu segundo y aqui, ó, y2, menos b menos, afinal de contas é o meu segundo y, a raiz do meu delta sobre 2a, eu vou ter exatamente 1. Então, eu tenho aí, ó, o meu y1 vai ser igual a 13 e o meu y2 vai ser igual a 1. Então, eu tenho duas raízes aí dessa equação de segundo grau, ou dois valores do y que esse ponto A aqui pode assumir. Questãozinha bem difícil, por sinal, né? Para o PET, né? Enfim, a resolução é essa aí, pessoal. Eu tenho, então, uma formulinha que vai me dar a distância entre os dois pontos.
eu caio numa equação de segundo grau, onde eu preciso encontrar os dois valores de y possíveis, né? Sabendo a formulinha da distância e já dominando equações de segundo grau, a gente resolve numa boa. Mas eu achei um pouco puxado isso daí para o PET, tá? Mas enfim, vamos lá para a questão 4. Questão 4. Determine o perímetro do triângulo ABC. Então, eu tenho um triângulo aqui que ele está desenhado num plano cartesiano e eu tenho exatamente os pontos aqui, ó, ABC. Antes de tudo, vamos identificar os pontos, vamos lá? O ponto A vai ser exatamente, ó, o valor do x é o 3 e o valor do y é o 2. Perfeito. O valor do B, do ponto B, vamos lá. O valor do x aqui, ó, se a gente for pegar esse ponto e projetar aqui no eixo x, eu tenho menos 1. E aqui no eixo y, eu tenho o valor do 5. Já o ponto C, se eu projetar aqui, ó, esse ponto C aqui, se eu projetar aqui no eixo x, eu tenho menos 3 e no eixo y, menos 6. Tá aí a importância de se dominar um plano cartesiano e identificar as coordenadas do ponto, né, num plano cartesiano. Beleza? Perímetro nada mais é que a soma dos lados, né? Então, se eu tenho, por exemplo, vamos supor que o ponto BC vale 1, o ponto CA vale 2 e o ponto AB vale 1 sobre 2, eu vou somar 1 mais 1 sobre 2 mais 2, né? Mas é claro que eu só estou supondo aqui, beleza, pessoal? Então, eu preciso saber a distância do ponto AB, a distância do ponto AC, a distância do ponto CB, para eu calcular, então, o meu perímetro. E assim, pessoal, eu já até fiz, olha só. A distância do ponto AC vai ser exatamente utilizar aquela formulinha de distância entre pontos. Eu pego esses pontos aqui, ó, A com o C, vou substituir na formulinha, eu já tenho a distância que é igual a 10. A distância do ponto CB, eu jogo naquela formulinha, porque eu já tenho os pontos aqui. Eu vou ter exatamente isso aqui, ó, 5 raiz de 5. E a distância do ponto BA, tem os pontos aqui, ó, BA, né, que afinal de contas aqui pode ser, ó, BA ou AB, tanto faz, não importa a ordem, é o mesmo valor. A distância do ponto BA, eu tenho os pontos aqui, eu jogo na formulinha, eu tenho exatamente a raiz de 25, que é 5. Bom, galera, então o perímetro nada mais é que a soma dessas distâncias aqui, ó. Perímetro vai ser DAC mais DCB mais DBA. Bom, DAC é quanto? 10. Mais DCB vai ser quanto? 5 raiz de 5. Mais DBA. Raiz vai ser o 5, né? Raiz de 25, 5. Então, eu posso colocar, ó, 10 mais 5, eu tenho exatamente 15. Mais 5 raiz de 5. Beleza. Bom, 15 mais 5 raiz de 5. Posso deixar assim, mas sei lá, numa prova de múltipla escolha eu posso ter uma resposta diferente. Olha só, eu posso mudar isso aqui. O 5, por exemplo, se eu multiplicar por 3, vai ser exatamente 15, não é? Mas, estou colocando o 5 em evidência aqui, multiplicando por 3, vai dar 15. Mais 5 vezes raiz de 5, não vai ser exatamente isso aqui? Então, ó, 5 vezes raiz de 5 vai ser isso aqui, ó. Então, eu tenho aí, ó, dois tipos de resposta, ó. Na verdade, é uma resposta só, mas modificada, né? Então, eu tenho isso aqui, ó, 5 vezes 3 mais raiz de 5, ou eu tenho isso aqui também, beleza? Que é a mesma resposta, só que de uma forma diferente, né? Bom, galera, então vamos para a questão 5. Olha só. É uma questão do Enem 2016. Uma família resolveu comprar um imóvel num bairro cujas ruas estão representadas na figura. As ruas com nomes de letras são paralelas entre si e perpendiculares às ruas identificadas com números. Então, eu tenho as ruas aí, os números, eu tenho retas paralelas e perpendiculares umas com as outras, né? Todos os quarteirões quadrados com as mesmas medidas e todas as ruas têm a mesma largura, né? Permitindo caminhar somente nas direções vertical e horizontal. Então, eu posso caminhar na horizontal ou na vertical, né? Eu não posso fazer uma diagonal, né? Desconsidera a largura das ruas. A família pretende que esse imóvel tenha a mesma distância de percurso até o local de trabalho da mãe, localizado na rua 6, com a rua E. Então, eu já vou localizar aqui, ó. Plano cartesiano, hein? Rua 6, ó,
com a rua E. Então, vai ser exatamente esse ponto aqui, ó. Beleza. O consultório do pai na rua 2, localizado na rua E, com a rua E, ó. Então, vai ser exatamente aqui. E a escola das crianças na rua 4, com a rua A, ó. Então, vai ser exatamente isso aqui, ó. Beleza? Com base nesses dados, o imóvel que atende às pretensões da família deverá ser localizado no encontro das ruas. Bom, a distância tem que ser igual, né? A distância daqui até aqui e daqui até aqui ou daqui até aqui tem que ser igual. E eu só posso movimentar na vertical. Bom, galera, então olha só. Eu posso ir pelas alternativas, né? Posso ir pelas alternativas. 3 e C. 3 e C. Então, vai ser exatamente aqui. Vamos ver se vai dar certo? Ó, daqui. Então, vamos colocar os pontos, né? Vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. A, B, C. Tá ok? Vamos colocar um pontinho que é melhor, né? Pra gente poder aí visualizar, né? Vamos lá. Olha só. Daqui até aqui, vamos ver quanto vai dar? 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3. Tanto faz. 1, 2, 3. Ó. 1, 2, 3. Então, tá indo, hein? 1, 2, 3. E parou aqui. Então, a letra A já não é. Beleza. Letra B. Vamos lá. 4 e C. Então, vai ser aqui, né? Vamos lá. 1, 2. Beleza. 1, 2, 3, 4. Já elimino de cara, né? Porque tem que dar a mesma distância. Então, aqui eu já eliminei. 4 e D. 4 e D. Vai ser aqui, ó. Vamos lá. Uma rua, né? Uma distância. 2, 3. Opa. 1, 2, 3. Ó, beleza. 1, 2, 3. Fechou. Letra C. Se eu tenho distância igual aí, ó, de quarteirão, já matei a questão. Então, vai ser exatamente aqui, ó. Esse ponto aqui. Eles têm que comprar um imóvel nesse ponto aqui. Beleza, pessoal? Letra D. Vamos ver a letra E só para a gente poder, né, perceber? Olha só. 4E. 4E vai ser aqui, ó. 1, 2 não dá. 1, 2 não dá. 1, 2, 3, 4. Então, também já não deu. Então, é realmente a letra C aí. Beleza, galera? Questão número 6. Seja A e B pontos no plano cartesiano, as coordenadas de M, ponto médio do segmento AB, são. Formulinha do ponto médio já está aí para nós, né? Então, nós temos aí, eu preciso só calcular o ponto médio, que eu vou ter exatamente as coordenadas que a questão está me pedindo aí, né? Então, vamos lá. XM, XA vai ser o quê? XA vai ser esse 1 aqui, ó. XA, YB, YA, né? Desculpa. Agora eu tenho XB e eu tenho aqui YB. Tranquilo? Vamos lá. XA é quem? 1 mais XB é quem? 5. Vou dividir por 2. 1 mais 5, 6. Divido por 2, eu tenho 3. Então, de cara, eu já elimino todas essas alternativas aqui, porque o meu x do ponto médio é com o valor do 3 é exatamente esse aqui, né? Letra A. Então, eu já finalizo assim a questão. Mas vamos fazer o YB? Vamos lá? O Y do ponto médio? Eu tenho exatamente isso aqui, ó. Vamos lá. O YA, então, vai ser 1, mais o YB vai ser exatamente quem? 7, né? Divido por 2, eu tenho 7 mais 1 é 8, dividido por 2, eu tenho 4. Então, tá aí, ó, meu ponto médio, né? Meu ponto médio, né? Vou até colocar aqui, ó, o M. Ou vou colocar o M mesmo, que ele já colocou na questão, ó. M vai ser exatamente 3, 4, né? Então, eu tenho aí, ó, letra A. Vocês viram que a manha é, eu já encontrei o X, então eu já posso bater o olho nas questões ali e já eliminar de cara, porque eu já sei ali que a letra A é a única que tem o meu X igual a 3. Poderia ter parado ali? Poderia, mas eu estou só resolvendo aqui para mostrar para vocês como é que se faz. Questão número 7. Banco CIMAV. O retângulo ABCD está desenhado no plano cartesiano. Então, eu tenho um retângulo no plano cartesiano aqui e ele me pergunta qual o perímetro desse retângulo. Lembra que eu falei para vocês que para eu saber aqui o perímetro, né, no caso daquele triângulo lá, eu tinha que calcular a distância entre pontos. Mas aqui, galera, eu não preciso calcular essa distância com aquela formulinha. É só nós termos noção aí das distâncias num plano cartesiano. Olha só, ele já nos mostra as distâncias aqui, ó. Por exemplo, para eu calcular o perímetro dessa figura aqui, eu preciso saber a distância daqui até aqui e a distância daqui
até aqui, porque afinal de contas o perímetro é a soma de todos os lados, mas esse lado daqui de cima é igual a esse lado daqui de cima, e esse lado daqui do lado é igual a esse lado aqui. Se eu descubro essa medida e mais essa medida, eu multiplico por 2, eu tenho exatamente o meu perímetro da figura, né? Então vamos lá, daqui até aqui, quanto que vale? Ó, 0 até 1, então aqui vale 1. De 0 até 2, então aqui vale 2, né? Então aqui, ó, daqui até aqui, vale 2. O total dessa medida toda aqui vai valer quanto? 3, né? Então, até posso apagar aqui e já posso falar que daqui, do ponto A até o ponto D, vale 3. Do ponto D até aqui, vale quanto? Uma casinha, 2, 3, 4 casas. Aí, agora eu quero daqui até o ponto C. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, né? Porque a gente está vendo até o número 5 aqui. Então, eu tenho 4 aqui com mais 5 aqui, 9, né? Então, eu tenho 9 e 3, né? Beleza, para eu calcular o perímetro é só fazer isso aqui, ó. 2 vezes 3 com mais 9, né? Eu tenho aí, ó, 3 com mais 9 é 12, vezes 2, eu tenho exatamente 24. Esse é o meu resultado aí do meu perímetro, né? Letra B. Beleza, galera? Então, assim, nós finalizamos, então, a correção da semana 1 do PET 3 do terceiro ano. Tranquilo? Se você gostou desse vídeo, é claro, eu peço aí para você curtir e compartilhá-lo. E, é claro, comente aí embaixo também, pessoal. Grande abraço e até a próxima correção. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar. E, é claro, se inscreva no canal para detonar nas provas de matemática.